Hoje a gente vai conversar sobre um princípio que atravessa o tempo, uma ideia muito poderosa sobre causa e efeito. Basicamente, ela diz que as nossas ações, sejam boas ou ruins, acabam criando ciclos que sempre retornam para nós. É o que chamam de lei da recompensa e vamos entender direitinho como isso funciona. Para isso, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender a ideia central por trás da lei da recompensa. Depois, vamos fazer uma reflexão sobre essa dança entre o bem e o mal nas nossas atitudes. Na sequência, a gente vê como aplicar isso na prática e, por fim, a gente encerra com uma reflexão sobre o compromisso que vem de dentro. Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos olhar bem de perto para o princípio que é a base de toda essa nossa conversa. O coração de tudo está nesta frase de Provérbios: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Percebe? A frase não fala de um castigo que vem de fora, mas de uma consequência natural. É um ciclo que a própria pessoa inicia e alimenta. E o ponto-chave é exatamente esse. O provérbio descreve um mecanismo, a criação de um ciclo negativo. Quando se recebe bondades, devolve maldade, a história não acaba ali. Pelo contrário, ela dá início a uma corrente de negatividade que, segundo o texto, acaba se instalando na vida de quem a praticou. É como se ela ganhasse vida própria. Ok, agora que a gente entendeu a teoria, vamos para o momento mais profundo. É a hora em que essa sabedoria antiga nos convida a olhar para dentro, a olhar para as nossas próprias atitudes. E isso nos leva a uma autoavaliação, né? A proposta aqui é pensar nos momentos em que recebemos bondade. Qual foi a nossa resposta? É uma reflexão sincera sobre aquelas vezes em que, seja de propósito ou sem querer, por impulso ou desconfiança, uma gentileza acabou sendo paga com ingratidão ou até com hostilidade. E a reflexão continua. Qual foi o impacto dessas ações? Como atitudes assim acabaram afetando os relacionamentos? A gente sabe que a confiança pode ser quebrada, que uma distância pode surgir. Aqui fica muito clara a conexão entre uma atitude e o efeito que ela tem no nosso círculo social. Depois de olhar um pouco para o passado, o foco agora muda para o futuro. Vamos ver como podemos transformar essa sabedoria em ações positivas. Em outras palavras, como é possível, de forma ativa, semear a bondade. E o legal é que aplicar esse princípio acontece nas coisas simples, nas coisas do dia a dia. Não precisa ser um grande ato heróico, sabe? Gestos como demonstrar gratidão, oferecer ajuda a um vizinho, usar palavras gentis com os colegas. Cada uma dessas atitudes é uma semente de bondade. Uma semente capaz de quebrar ciclos ruins e começar outros, novos e positivos. Por fim, para conseguir aplicar esse princípio de forma consistente, é preciso um compromisso que vem de dentro. Uma busca por um alinhamento pessoal para que viver essa sabedoria se torne algo natural. O primeiro passo para essa mudança é interno. A fonte desse pensamento sugere um desejo por um coração que seja, na sua essência, grato e generoso. A ideia não é só fazer o bem, mas ser alguém cuja natureza se inclina para a bondade. E a partir dessa mudança interna, a gente passa para a aplicação externa. O segundo passo seria um pedido por força e sabedoria. Força para usar essa generosidade e construir relações mais saudáveis, quebrando aquela tentação de responder o bem com o mal. E assim, a nossa reflexão termina com uma pergunta, que na verdade é um chamado para a ação. Depois de entender o princípio, pensar sobre ele e ver como aplicá-lo, a questão final é bem direta, é para agora. Fica o desafio de transformar tudo isso num gesto concreto. A pergunta que fica no ar é: que semente de bondade pode ser plantada hoje?